A cura gay, ou as terapias de reversão ou conversão à heterossexualidade, elas são práticas, desumanas, porque elas envolvem tortura e a aniquilação da subjetividade das dissidências sexuais e de gênero. Para a gente pensar esse discurso atual, contemporâneo da cura gay, eu acredito que nós tenhamos que nos remeter ao século XIX. Por quê? Porque é justamente em meados desse século em que a gente observa um deslocamento do que antes era um discurso que estava associado, inscrito no campo jurídico, para o discurso médico. Eu explico. Até então, até meados do século XIX, as práticas homoeróticas, elas eram consideradas sodomia, ou seja, elas eram passíveis de pena, muitas delas a morte. Tá? Só que em algum momento, sobretudo naquele período em que a gente observa uma ascensão da classificação das doenças, a ascensão da medicina nesse período, surge a figura do homossexual. Ou seja, aquilo que até então era um comportamento passa a ser uma identidade. E essa identidade do sujeito homossexual já está inscrita dentro do campo da patologização, ou seja, da doença. As existências, as identidades naquela época já eram consideradas um adoecimento. E bem, aquilo que é considerado uma doença vai ter, juntamente com isso, um tratamento ofertado para uma cura. E aí, desde então, o que vai acontecer? A gente vai observar inúmeras práticas, muitas delas desumanas e degradantes, sendo destinadas a essa população com o intuito de realizar uma cura. E aí eu acho importante a gente fazer uma ressalva aqui, de que não há cura para o que não é doença e tampouco há uma reorientação para aquilo que não é considerado um desvio. Mas enquanto foi considerado como tal, sobretudo por conta das instituições manicomiais que eram tão presentes nesse espaço, nesse período, que é um período qual? Um período que vai do final do século XIX ao longo do século XX, essas instituições manicomiais acabavam se tornando verdadeiros depósitos humanos em que todas as pessoas que eram consideradas fora da norma, dos padrões comportamentais, dos valores morais de uma determinada cultura, eram compulsoriamente levados a esses espaços. Quem vai fazer essa pesquisa histórica é o historiador estadunidense James Green. No livro dele, Além do Carnaval, ele vai apontar que, para além do Estado ser um promotor, um facilitador dessas internações compulsórias, porque havia uma liberdade para que as próprias famílias, ao observar esses comportamentos tidos como desviantes, eles pudessem acionar o Estado para que eles levassem esses sujeitos para essas instituições. Sempre é um discurso para você conter algo que é visto como inapropriado. A partir da segunda metade do século XX, uma organização social da comunidade buscou, assim, nesses coletivos, numa perspectiva mais política, lutar contra a despatologização. Essa era uma das pautas primordiais para o movimento que naquela época não era chamado assim, mas que hoje a gente entende como movimento LGBTQIAP+. Inclusive, a gente vai observar, historicamente, que muitos desses coletivos, desses grupos, dessas organizações, elas vão ir até congressos de psiquiatria, estar em espaços de poder mesmo, de discussão e de debate, lutando pela despatologização. E isso é muito interessante porque o critério, a atribuição de doença é tão arbitrário, que pouco tempo depois, com essa organização política desse movimento social, em 1973, a Associação Psiquiátrica Americana vai retirar
do seu Código de Classificação de Doenças a homossexualidade e a Associação de Psicologia Americana em 1975. Aí você me pergunta, e o Brasil? Como é que fica com isso, né? Porque a gente está vendo uma perspectiva estadunidense. No Brasil, a gente entende que o surgimento do movimento social LGBTQIAP+, remonta ao período de redemocratização do país. 1978 é quando surge o movimento homossexual brasileiro, o MHB. Se hoje a gente entende que o discurso da saúde mental está muito associado a um bem-estar, né, a promoção de um bem-estar, de um bem-viver, não só numa perspectiva adaptacionista, né, e funcional, mas sim em quem você realmente é, na sua integralidade. Naquela época, o discurso de saúde mental era outro, o paradigma era outro, sobretudo para essa população. Por quê? Porque enquanto essas existências estavam escritas e entendidas como um adoecimento, a luta delas no campo da saúde mental era, né, prevalente à despatologização. Então, é justamente em 1985 que a gente vai retirar da classificação, salvo engano, do INAMPS, né, porque naquela época ainda nem existia SUS, a homossexualidade. Então acontece no Brasil, né, essa despatologização antes mesmo da Organização Mundial de Saúde se pronunciar, né, na sua 10ª edição do Código Internacional de Doenças, o CID-10. Né? Essa iniciativa da Organização Mundial de Saúde vai ter muitos desdobramentos, né, em termos discursivos, em termos de entendimento. Isso também chega no nosso país se difundindo, e é um momento que a própria psicologia vai trazer para si um discurso mais voltado para os direitos humanos. É justamente por conta, né, de uma observação de que já havia práticas de cura circulando em muitos espaços, né, que, salvo engano, não sei se é o Grupo Gay da Bahia, que vai também provocar o próprio Conselho Federal de Psicologia para que ele tome uma iniciativa. E a iniciativa institucional, na ocasião, foi a Resolução 01 de 99, que é uma resolução, uma normativa voltada para os profissionais da psicologia no que concerne ao tratamento, ao acompanhamento, né, de dissidências sexuais, né, no caso, né, das homossexualidades na ocasião. Em 2001 é publicada a Lei 10.216, né, que é a reforma psiquiátrica, que ela vai buscar justamente, né, a queda, né, vamos dizer assim, o fim das instituições manicomiais, que, como eu disse lá atrás, eram esses lugares também, esses depósitos humanos, né, de correção com fins normativos. Se foi em 99 publicada, né, essa resolução do Conselho Federal de Psicologia voltada para as dissidências sexuais, a gente ainda tinha a grande questão voltada para as identidades trans. Em 2004, a gente tem, né, o Brasil Sem Homofobia, que era um grande projeto, né, com várias correntes também aí de trabalho, de ações, que foram também promotores, né, e fomentadores de uma amplificação de trabalhos, inclusive dialogando com o movimento social, que nessa ocasião já não era mais Movimento Homossexual Brasileiro. Ele já tinha uma outra sigla, né, uma sigla mais ampliada, contemplando também outras identidades sexuais e de gênero. Tá? E essa luta política, não só, né, no âmbito nacional, mas no cenário internacional, culminou para que a 11ª edição do Código Internacional de Doenças houvesse o que é entendido hoje como a despatologização das identidades trans. Essa é uma iniciativa muito bem-vinda, né, em 2018, e ela foi também considerada, na ocasião, uma resposta política, né, extremamente necessária
do Conselho Federal de Psicologia. Por quê? Porque em 2017 houve a ação popular, né, de alguns psicólogos e psicólogas considerados cristãos, e eles fizeram essa ação popular querendo tensionar algumas normativas da Resolução 01 de 99. Lembra que eu lhe disse, né, assim, é uma das normativas mais atacadas, né, do Conselho Federal de Psicologia. E aí o que ocorre? Né? Essa ação popular, né, em 2017, ela vai ser deferida por um magistrado do Distrito Federal. A gente observa que logo, né, que isso é deferido, né, é quase como um aval para que essas práticas de cura, de conversão, fossem legitimadas. A despeito de a gente ter algumas instituições apoiadoras, né, a gente ter também correntes progressistas e que são, né, partícices, no que a gente entende, né, pegando aqui uma expressão do Sérgio Carrara, da cidadanização da população sexo-gênero diversa, né, há essa contraofensiva que busca também utilizar uma retórica legalista, né, e científica para tentar justificar os seus um discurso que visa, né, o aniquilamento dessas subjetividades. De fato, né, a gente tem que levar em consideração que não dá para ficar parado, né, porque existe uma pendularidade na história. Direitos conquistados, eles não estão dados, né, eles não estão garantidos assim ad eterno. Eles são sempre, eles precisam de uma manutenção. De uma manutenção por quê? Porque, historicamente, vai se observar que nada tá garantido para a gente. As práticas de reversão, né, sexual, as terapias de conversão, como são conhecidas, elas, na verdade, são práticas de tortura, né, cujos efeitos são nocivos e, muitas vezes, funestos, quando a gente está pensando na população LGBTQIAP+. Por quê? Porque a gente está falando da contenção, né? A gente está falando de uma lógica de culpa que é associada a essas pessoas experienciarem, né? Para que a partir dessa culpa, a partir do discurso religioso, mas também o entendimento de que elas estão incorretas, que elas são desviantes, que elas não deveriam ser como são, que as levam, muitas vezes, a buscar, né, ou por conta própria, mas muitas vezes compulsoriamente, pela família, né, essas práticas. Eu acho interessante, né, citar aqui uma pesquisa que foi realizada, foi publicada em 2018 pela PUC do Rio Grande do Sul. Essa pesquisa, ela vai apontar, né, ela vai fazer vai pegar uma amostra de mais de 600 psis, eu acredito que sejam psicólogos ou psiquiatras, não sei se são só psicólogos, e vai apontar que 1 a cada 3 psicólogos vão realizar uma lógica de reversão, de reorientação nos seus atendimentos se forem demandados pelos seus pacientes, pelos seus clientes, pelos seus usuários. A gente está falando de um número muito grande, porque veja só, essa é uma publicação de 2018, a resolução é de 99, então isso não deveria estar acontecendo. Por quê? Porque isso, né, vamos dizer assim, é proibido. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Matizes com o grupo All Out, eles vão apontar que existem 26, né, formas de você realizar, né, eu acho que ele está falando de 26 ambientes onde acontecem essas práticas, essas tentativas de conversão, né? Não só nos consultórios psis, mas também em espaços sociais comuns, nas escolas, na própria família. Bem, nas igrejas eu nem preciso comentar, né? São espaços onde existe a proliferação e a capilarização desse discurso de cura, né? E o que acontece no Brasil, né, que tem sido investigado, né, com muito zelo, são esses retiros
né, onde são realizadas essas práticas, essas terapias de conversão. Os efeitos de pessoas que passam por esses retiros costuma ser um aumento da depressão, um aumento do consumo de drogas, né, a dependência química, inclusive a manifestação do comportamento suicida. Porque quando a gente fala também sobre o sofrimento psíquico da população sexo-gênero diversa, infelizmente a gente não pode deixar de abordar a questão do comportamento suicida. E quando eu falo sobre comportamento suicida, eu peço para que vocês entendam como um contínuo que vai desde a ideação do pensamento sobre a morte, passando por um planejamento que pode ficar numa abstração, pode se tornar algo mais concreto, culminando numa tentativa. Pesquisas apontam que a população LGBTQIA+, tem 6 vezes chances a mais de manifestar o comportamento suicida, seja a partir de ideação, de tentativas, e isso aumenta 20% se esse sujeito estiver inserido dentro de um espaço familiar que o odeia. Acontecimentos recentes, né, que circulam na mídia, né? A Carol Heller, né, que era uma apoiadora do governo Bolsonaro, se submete a um retiro, né, de conversão, né, e logo depois tira a própria vida, né? Ou seja, a gente está falando de efeitos iatrogênicos, de efeitos danosos severos, que são oriundos desses espaços que não tem nenhuma cientificidade comprovada, né? Volto a dizer, né? Não há cura para o que não é doença, não há reorientação para o que não é desvio. Então a gente está falando ali de pessoas que insuflam culpa, algo muito perverso, né? Você insufla culpa no sujeito, né, com a promessa de que, se submeter a essa prática, a esse retiro, a esse isolamento, né, até práticas de desobsessão, né, assim que acontece nesses espaços, né, o exorcismo, né, são tantas ações que circulam nesses espaços, né, que só vão cada vez mais vulnerabilizando esses sujeitos, que saem desses lugares extremamente fragilizados. Um relatório de expansão de comunidades terapêuticas que foi realizado numa parceria com o Ministério Público Federal com o Conselho Federal de Psicologia. Salvo engano, foi publicado em 2017, 2018. Né? E nesse relatório também vai estar ali abordado, né, as questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero, mostrando que muitos desses sujeitos, porque muitas dessas instituições, elas são dirigidas, né, por pastores, né? Então o discurso religioso está ali presente. Então, quando uma família, exemplificando aqui, identifica, né, que um dos seus familiares ali apresenta, né, ainda, né, essa inteligibilidade do desvio, muitos deles internam em comunidades terapêuticas, né, esses jovens, porque muitas vezes são jovens que são colocados, né, compulsoriamente nesses espaços, e ali eles têm toda a sua expressão de gênero, a sua identidade de gênero, né, desrespeitada. A gente está falando de uma vida que é pautada por processos contínuos, cotidianos, de discriminação e preconceito. Então, como não pensar que, né, o sofrimento psíquico dessa população, né, não seria oriundo de todas essas práticas LGBTfóbicas, né? Porque o discurso, muitas vezes concentrado no saber psiquiátrico, vai dizer o seguinte: olha, o sujeito tem uma depressão, o sujeito tem, né, apresenta uma ansiedade. Por quê? Porque ele não está em conformidade com aquilo que é o certo, o correto, o comum, o normativo, né? Mas esse discurso muitas vezes vai desconsiderar os contextos nos quais esse sujeito se encontra inserido. A gente sofre, né, não porque a gente tem uma condição intrínseca nossa, mas sim porque há toda uma sociedade que impede, das mais inúmeras formas, a nossa existência. E isso tem que ser levado em consideração. Existem instrumentos legais, na atualidade,
de denúncia. Apostar na denúncia é extremamente importante. Por quê? Porque diante da observação de que aquela pessoa que deveria estar lhe acompanhando, né, promovendo bem-estar, né, promovendo saúde, está sim correndo numa prática que é ilegal, que seria uma tentativa de reorientação e de cura, você pode acionar o próprio Conselho Federal de Psicologia, assim como os conselhos regionais de psicologia que apresentam, né, instâncias denunciativas, né, para que denúncias de práticas ilegais, né, sejam devidamente inspecionadas, investigadas. E a gente tem o próprio Ministério Público, que também é um lugar onde se pode fazer essas denúncias. Para quê? Para que essa ilegalidade não saia ou não se mantenha impune. Porque muitas vezes a gente observa que isso está acontecendo, por quê? Porque não existe, né, a cultura ainda da denúncia, né, de poder falar sobre o que está acontecendo de ilegal, poder falar que aquilo que era uma promessa, né, inicialmente, era um discurso ludibriante, que teve como consequência, né, um agravo da saúde desse sujeito. Então, diante dessa tomada de consciência, dessa observação, né, buscar os caminhos denunciativos, porque eles existem e eles são muito importantes. Eu acredito também que exista hoje, felizmente, né, equipamentos públicos que são destinados exclusivamente para a população LGBTQIAP+, e aí, embora, né, a gente ainda observe que eles estão muito aquém de contemplar todas as demandas que estão presentes, eles estão aí. O que a gente tem que fazer também é sempre acionar o Estado, acionar, né, as instâncias, né, do governo para poderem ampliar ainda mais esses equipamentos voltados para essa população, né? Porque eles existem, tem lei para isso, né, para que eles sejam criados, para que eles, né, se mantenham, mas a gente precisa de fato sempre, né, se manter na resistência e na luta para que isso aumente, para que a gente consiga, né, cada vez mais contemplar essas demandas que são inúmeras.